Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre simbolismo, né? Porém, agora com foco no Brasil. O simbolismo no Brasil ele foi marcado por dois autores. Obviamente que tiveram mais adeptos ao simbolismo, né, dentro desse período do simbolismo propriamente dito, mas Cruz e Souza e Afonso Guimarães foram os mais importantes, os que mais marcaram o simbolismo. Fazendo uma releitura, uma lembrança do que foi o simbolismo no Brasil, o simbolismo iniciou em 1893, lembrando que entre o parnasianismo e o modernismo surgiu o simbolismo, por isso ele não teve muitos adeptos, porque o parnasianismo foi muito mais forte, né? A retomada dos modelos clássicos era muito mais forte nesse momento, e a busca pelos modelos mais românticos do simbolismo ficaram meio abafada ali no meio do pré-modernismo e do parnasianismo, mas ainda assim teve sua importância dentro da literatura, tá? Um dos poetas mais importantes foi Cruz de Souza. Ele era neto de escravo euforriado e loucamente apaixonado por uma artista branca, não teve nenhuma ascensão em relação a esse romance, veio se casar com uma mulher negra que ficou louca tempos depois do casamento, com quem ele teve 4 filhos, dos 4 apenas 2 sobreviveram, os filhos do casal, né? Só 2 sobreviveram, e ele veio a falecer aos 36 anos de tuberculose. Fazendo uma retomada com as questões românticas, né? Os poetas românticos, aqueles que sofrem, eu que sofro, tudo, né? De obscuro que existia dentro do romantismo, a mulher inalcançada, assim como foi essa artista branca para Cruz e Souza. Os poetas morriam de tuberculose, né? E de uma forma assim coincidente, ele acabou morrendo de tuberculose também, como os preceitos e as ideologias que ele defendia dos poetas românticos, tá? As suas obras só vieram a ser conhecidas após a sua morte. Então, são obras de reconhecimento póstumas, tá? As obras principais, Broquéis e Missal, que são o início do simbolismo no Brasil, né, onde marca o simbolismo no Brasil. Então, o drama da existência em suas obras revela uma provável influência, né, das ideias pessimistas filosóficas da Alemanha e o fugir da realidade, o desejo de fugir de uma realidade que transcende literalmente a matéria, que vai mais para a espiritualidade, que vai para o sentimento, para o amor, para as questões mais sensitivas, né? Que é uma característica do simbolismo de qualquer forma, é uma das características também do autor, de Cruz e Souza, e de suas obras. Missal foi publicado em 1893, que marca, né, o simbolismo no Brasil. São escritos, os textos de Missal são escritos em prosa, lembrando que prosa são textos corridos, não são textos rimados, né? Não é como a poesia. E a poesia brasileira, ela praticamente desconhecia a prosa até Cruz e Souza. Ela era muito rimada, né, até o então. Lembra do parnasianismo, que era aquela construção, os sonetos, né? A rima perfeita, a coisa muito mais estruturada, a arte pela arte. E a partir de Cruz e Souza, a importância do que estava sendo dito e não como estava sendo dito veio à tona. Por isso, a prosa não era tão reconhecida e passou a ser após a obra de Cruz e Souza, tá? Na próxima aula, deixa eu mostrar antes aqui a escrita de Cruz e Souza, uma grafia muito bem elaborada. Isso é uma grafia real, é um texto dele mesmo, né? Numa compilação de museu. E as suas poesias eram escritas assim, com essa letra bem elaborada, bem voltada para
caligrafia, né, de modo geral, uma letra desenhada, tão desenhada quanto a estrutura dos seus poemas, quanto o sentimentalismo colocado dentro das suas poesias, ok? Na próxima aula, nós veremos Alfonso de Guimarães. Então, até a próxima!